Então vamos mexer com historinha, essa eu vou falar do mito, hein? Meio que resumo assim, o Guilherme, pra falar meio direto, era um rapazinho bonito, zagueirão, daquele zagueiro meio sujo até, sabe? Que chuta calcanhar, bate na costela do adversário, segura o adversário na hora do escanteio, mas o juiz nunca vê. Muito habilidoso pra zaga, né? Ele era capitãozão, assim, da zaga, do próprio time, organizava bem, né, a defesa, ele era muito bom, embora ele não era grande, ele era um rapaz pequeno, até mirradinho, mas o rapaz era gente boa, e dentre diversas características, as camisetas que surgiu do curso, foi graças a ele o à toa, que sempre tomaram a frente e tudo mais, ele era o melhor aluno da nossa turma. O Guilherme era o típico aluno que ficava assim, estava na última carteira, né, cadeira lá, principalmente encostado na parede, bracinho cruzado, caderninho mal ou menos aberto. Fazia pouquíssimas perguntas, mas quando ele fazia perguntas, eram muito focadas, assim, muito inteligentes, muito diretas as perguntas, e bastante intensas, assim, as perguntas, muito boas, né, as perguntas que ele fazia. Era um cara absurdamente inteligente, ele poderia ter as melhores notas da turma, mas ele era preguiçoso, né, na ideia, assim, era um cara muito inteligente, diversificação mental dele é muito rápida, mas ele era um cara bem tranquilo, e aquele cara que, assim, é muito inteligente, joga bem futebol, se diverte, bebe e tal, um cara muito bem equilibrado também nesse aspecto, né, não era só aquele cara nerd, nem aquele cara preguiçoso, né, sem vergonha, era um equilíbrio muito bom. O cara é muito gente boa, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Mas essa história em particular era da prova de PDS, que é processamento digitais de sinais. Quem ministrava essa matéria era o professor Shinoda. Shinoda era um cara muito gente boa, mas muito inteligente, absurdamente inteligente e tal. O cara fez pós-graduação, pós-doutorado no Japão. O cara era bom, mas a didática dele, nossa senhora, era péssima. Ele era muito solista. Quando você ia na sala dele para tirar dúvida, o cara nunca estava indisponível. O cara sempre disponível, sempre solista. Ele não vem, vamos tirar essa dúvida. Falava baixo, não entendia nada do que ele falava. Você percebia que, assim, ele queria muito ensinar, mas acho que tinha algum demônio dentro dele que não o permitia. Quando ele escrevia na lousa, você não entendia nada, nada. O cara fazia o 2 do cara, pra você ter uma ideia, era isso assim, ó. Você não entendia nada quando escrevia. Ele dava aula com aquela máquina do sono lá, retroprojetor, eu acho, né? Nossa, com aquelas transparências. Deus que me perdoe, era depois do almoço, às vezes. Teve uma matéria que eu fiz com ele, era uma matéria da noite, não lembro qual que era a matéria. Os alunos se uniram pra fazer, uns veteranos lá, precisavam de umas optativas e precisavam de um horário específico, que estava muito cheio o horário, precisavam que fosse à noite. Até o Shinoda ia lá e organizava. O cara, não, beleza, eu vou fazer uma matéria pra vocês lá, vou organizar uma turma e a gente faz à noite e faz um grupo legal. Então nesse ponto ele era muito gente boa mesmo. As transparências dele até eram boas, mas você não entendia nada do que estava escrito lá, era bastante complicado isso aí. Então antes dessa prova de PDS, acho que foi a primeira prova, se não me falha a memória, não só eu, mas um bom grupo da sala não sabia nem onde estava. E aí o Guilherme falou pra mim assim, na noite anterior, que ia ter a prova no dia seguinte, o Guilherme falou assim, Pierre, passa em casa lá, que nós vamos estudar e vamos ver lá o que a gente consegue, né? E aí falou, passa lá. E eles morava mais um rapaz da matemática, eu não me lembro o nome dele, Palomino, sei lá. Morava o Guilherme, o Vitor, que eles são família, eles são priminho, e o Paulinho morava nessa casa. E aí eu fui lá, então fui estudar com os três, nós 4 fazíamos a matéria. Apareci na casa deles por volta de umas 7h30, 8 horas. Aí nós pegamos as apostilas, né, que tinha lá, fizemos a impressão de exercício e tudo mais, mas as apostilas do professor condizia com a explicação dele, não dava pra entender nada que estava escrito lá, nada. E a gente quebrando a cabeça, tentando fazer, porque o que salvava muito nessas matérias que ele deu tanto PAS, que é processamento analógico de sinais, e PDS, que é processamento digitais de sinais. É que ele dava muita lista de exercício. Então, na verdade, na prova, você não precisava nem tirar aquela nota absurdamente gigantesca, porque com os trabalhinhos a gente conseguia conciliar os trabalhinhos que é nas provas, né, que no final das contas somavam uma nota no final lá. A gente começou a estudar e viu que a gente tava escorregando em tudo que era teoria, teorema, exercício, se perdido lá. Inclusive o Guilherme, que era um susto, né, porque o Guilherme era muito inteligente, lia lá também, ele estava visivelmente perdidaço também. E a gente estudando e trocava uma ideia, ria um pouco e voltava para a matéria, e aquela dificuldade da pega para poder sair alguma coisa. Aí acontece, nós ficamos estudando, nos enganando, né? Nós nos enganamos eu, Paulinho, o Vitor até umas 2 da manhã. O Guilherme já se enganou até meia-noite só, ele foi dormir. Na boa, sem nenhuma hipocrisia. Eu, Paulinho, Vitor, Guilherme, provavelmente nós sabíamos muito pouco. Era visível lá, nós tínhamos uma ideia bem mais longe do habitual
intelectual do medíocre, né? Então a gente tava muito, muito ruim, inclusive o Guilherme. Aí vamos pra prova. Quando chegava na sala, nas provas do Shinoda, ele já chegava assim, tipo, muitas horas antes, era logo depois do almoço, né? Depois das 2 horas. Só que o cara chegava, acho que lá, sei lá, 11h30, acho que o cara chegava na sala lá e ficava distribuindo as provas já nas mesas. Então quando você chegava, acho que naquele do cara evitar de ficar fazendo colinha na mesa, alguma coisa do tipo, né? Quando você chegar, você precisa chegar bem cedo, a prova já estava na mesa. Aí chegamos lá, eu sentei, o Vitor sentou na minha frente e o Guilherme do meu lado. E o Guilherme estava sentado, a gente era no bloco B, que é um bloco mais arejado e tudo mais, e o Guilherme sentou bem do lado da janela. Aí a gente virou a prova, começou a ler, a prova tava em Esperanto, em sânscrito. Só que dos 5 exercícios que tinha um deles estava na lista. E aí eu fui lá e já fiz ele. E provavelmente, acho que nós 3, né, os 4 tinha feito esse exercício que a gente tinha feito ele na sala, na casa do Guilherme, e nós fomos lá, beleza, matamos de 5 exercícios, tinha feito 1 já. E aí foi engraçado que o Guilherme era engraçadinho também. Ele assim, ó, ele olhou pra prova, olhou pra mim e pro Vitor, nós tava na expectativa que ele passasse também algumas matérias, né, porque o Guilherme diz que não sabe, mas de repente ele até sabia uma coisa a mais, né, porque presta atenção na história, o Guilherme é fogo, meu. E aí a gente tava, eu e o Vitor muito perto do Guilherme, né, o Guilherme fazia, a gente já deitava um pouquinho a prova, a gente já pegava a ideia, né. E aí só que o Guilherme olhou pra mim, pro Vitor, e fez aquela cara assim, mano, eu não sei nem onde eu tô. E aí ele virou pra janela, a prova correndo. O cara virou pra janela, ficou lá, vendo lá, comentou até uns caras, até fez assim, né, pro cara depois que falava com ele, ele tava lá fora, correndo nu pelas savanas lá, em paz, e a prova acontecendo. O Guilherme deixou a prova na mesa e ficou lá, olhando pra fora e tal. Aí acontece, uma hora da prova, a Priscila fez aquelas perguntas que assim, se você é o professor, fala, minha filha, você quer que eu sente e faça a prova pra você? Ah, mas ainda bem, né? Ela perguntou lá, ai professor, exercício tal, é pra fazer assim, depois fazer isso, depois fazer aquilo outro. Vem, senta aqui, escreve na lousa, não escreve não porque ele tem uma letra horrível, né? Faz exercício pra mim, né? Mas aí o Shinoda respondeu, Shinoda muito gente boa, muito solista mesmo. Ele prontamente respondeu, falou, gente, ó, ele escreveu desse jeito, né? Porco, escreveu lá, não deu pra entender nada que ele escreveu, mas dentro do que ele escreveu lá, esquisito lá, e respondeu, eu pessoalmente olhei pro Vitor e não entendi nada, mas o Guilherme é um outro nível de cidadão, é um outro nível de ser humano. Quando ela perguntou e o Shinoda respondeu, o Guilherme falou, porra, peguei a ideia. E fez lá a questão, mostrou mais ou menos a ideia pra gente na hora da prova, e eu e o Vitor fizemos lá um macarrônico da coisa, fizemos a questão. Beleza, então nós, por culpa do Guilherme, nós já tínhamos 2 questões das 5. Aí beleza, aí nós estamos lá, tal, aí depois que a Priscila perguntou, o Guilherme voltou pra fora lá, pra correr nu pelas savanas, ficou olhando, ficou tomando sol, uma hora ele deixou a manga de fora, ficou tomando sol no ombro e tal, ficou pegando uma vitamina D lá, né? E aí a Fernanda fez uma pergunta. A Fernanda fez uma pergunta em sumeriano e o cara respondeu em javanês. Eu não entendi nada, mas o Guilherme é outro nível de ser humano, né? Quando ela perguntou em sumeriano e o cara respondeu em javanês, com esse tipo de letra, que eu não entendi nada que ele fez lá, o Guilherme, puta, beleza, peguei, ganhamos mais uma. Foi lá e fez a questão. Aí depois o Cebolão perguntou alguma coisa. Perguntou lá e o Guilherme matou mais um pedaço de um item de um exercício lá. Resumo da ópera. Só para relatar mais uma vez, o Guilherme no dia anterior não sabia nada. Tinha uma boa noção da coisa. Tiveram 5 notas azuis nessa prova, né? O restante foi muito baixo. 5 notas azuis. Tira do Guilherme dessa. O Guilherme é uma das azuis assim, acima de 5, né? A média, né? Teve 5 notas acima de 5. Tudo muito próximo de 5, nada muito longe que disso. A Michele, a Fernanda, a Patrícia, sei lá, as meninas que fizeram as notas boas lá. Talvez o Cabeçudo também fez alguma outra coisa. E aí pergunta, a média assim, vai 5, 6 bolas tal. Pergunta qual foi a nota do Guilherme na prova. O Guilherme tirou 9,5 na prova de PDS. Detalhe, o cara não sabia nada no dia anterior. Esse cidadão aprendeu onde? O cara aprendeu na prova. Ah, você tá de brincadeira. Falou, gente. Forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Falhou!